Olá pessoal, meu nome é Márcio, eu sou aqui da MDI Eletrônica Diesel. Eu vou ministrar um treinamento para vocês de diagnóstico diesel, para vocês entenderem um pouco mais do funcionamento do caminhão, funcionamento do motor, funcionamento da injeção eletrônica diesel, funcionamento de como funciona o módulo do motor, justamente para aqueles que estão ministrando a parte de mecatrônica. Então vou estar demonstrando por diversos sensores, atuadores e o funcionamento dos mesmos. Tá? Então a gente vai começar aqui de como funciona e fazer algumas comparações. Então temos um material desenvolvido para vocês estarem analisando como funciona desde o início. Vamos começar aí com alguns slides. No princípio de funcionamento. Isso daqui é um princípio muito básico ali, para o aluno poder estar ali interagindo de como funciona o sistema. Então aqui no corpo humano, né, comparando com o corpo humano, uma mecânica, ele vai ser de certa forma assim, o homem e os 5 paladares. Paladar, tato, olfato, visão, audição. Então esses aqui são os 5 sentidos. Comparando com a linha do motor. É a mesma coisa aqui, pessoal. A mesma coisa vai ser assim. Aqui eu estou com um sistema eletrônico comparando com sensores e atuadores. Então o que eu quero dizer? Qual é essa comparação? Que eu tenho um cérebro aqui no meio, que é o módulo do motor, e aqui ele vai receber informações que são de sensores e transmitir para os atuadores. Tá? Então eu vou demonstrar para vocês quais são esses sensores, porque tem sensores vitais para um funcionamento e tem sensores secundários. Quais são os vitais? Os vitais são sensores de rotação, fase, tá? Que são os dois que estão superiores, e também de pressão de combustível. Pessoal, assim, para vocês entenderem de certa forma clara, antigamente nós tínhamos aqui, nós tínhamos motores de bomba injetora, nós tínhamos motores mecânicos, sistema Euro 1, Euro 2, passou para o sistema Euro 3, já veio com esse sistema aqui, que esse aqui é o sistema Common Rail. Então esse sistema é um sistema de pressão de combustível muito maior do que o Euro 2, Euro 1 e o próprio Euro 3, alguns mecanismos de Euro 3 ainda que era com sistema mecânico. Então aqui eu já preciso ter aqui uma alta pressão de combustível para poder otimizar o combustível dentro da câmara. Ao longo do treinamento, eu vou estar demonstrando para vocês como que é feito isso. Na nossa máquina de injeção, através do próprio caminhão, que vamos estar demonstrando para vocês estar cada vez mais familiarizado com o sistema. Porque é de extrema importância, hoje, o sistema Common Rail, porque ele está aplicado numa caminhonete, ele está aplicado num caminhão, ele está aplicado também numa máquina agrícola. Então não é porque ele é uma máquina agrícola que ele não vai ter muita semelhança com isso daqui. Então isso daqui é o princípio básico que vocês têm que saber para poder estar ingressando na linha de caminhões, caminhonetes e uma lancha, uma própria lancha também, pode ter um motor muito similar a esse. Nós temos ali também um motor de agrícola, que nós estamos ali estacionado, que nós vamos funcionar, e vocês vão ver, ao longo desse treinamento, as semelhanças são muito idênticas, muito próximas. Então aqui, voltando a falar do sistema Common Rail. Então eu estou com um módulo e sensores. O que é esses sensores? Eu tenho sensores que eles vão transmitir, tá, os dados, como aqui, ó, um pedal do acelerador. Então é fácil chegar lá no veículo e acionar o pedal. E como que ele vai se comportar aqui? Então tudo isso aqui nós vamos estar demonstrando para vocês lá. Aqui é um pouco do sistema. Então eu tenho um filtro de combustível, pode ser que esse filtro esteja aplicado próximo do chassi, pode ser que esse filtro esteja aplicado próximo do motor, como nós vamos visualizar depois. Mas esse filtro aqui é fundamental para que a gente consiga ter uma filtragem. A micragem do filtro é muito importante. Então o óleo diesel vai passar
por filtro, vai vir numa bomba, vai vir no acumulador de pressão, que é o tubo com morreio, aí logo após ele vai ir para o sistema que seria o bico, até chegar a pulverização na câmara do pistão. Mas para ficar mais prático para vocês verem, a gente vai de componente a componente para vocês entenderem melhor como que é esse procedimento. Aqui é o módulo do motor. Então, tudo que passar, tudo que for, qualquer tipo de comando de um motor, desde eu vir aqui e acelerar, vai ser capturado as informações pelo módulo do motor e transmitido para os atuadores. Por isso que eu falei sensores e atuadores. Aqui ele vai ter a curva de torque, que nós vamos demonstrar para vocês também como que é essa curva, através mais ao decorrer do treinamento. E esse daqui ele vai calcular a injeção. Como é que é feito o cálculo de injeção? Vai ser feito assim. O módulo ele vai verificar a temperatura da água, temperatura do combustível, temperatura do ar ambiente. Ele também consegue, através dos sensores, verificar a temperatura do ar ambiente. Ele vai verificar tudo isso. Ao você ligar a chave do veículo, ele vai fazer uma somatória desses cálculos todos e vai, assim, depois disso, na hora que você der partida e ele entrar em funcionamento, aí sim ele vai debitar quanto que o injetor tem que injetar na cabeça do pistão, na câmara de combustão. Tá? Então, isso daí ele vai ser calculado. Quando você vir, funcionou, e ele está em marcha lenta, e você der carga, como que você vai dar carga? Acelerando. Então, eu estou acelerando. Ele percebe se você está acelerando ou está tendo movimento, ou você está acelerando parado. Tudo isso é levado em consideração. Então, ele vai precisar de sinais, como está aqui do pedal do acelerador, pressão de temperatura do ar ambiente, se você está também pisado no freio ou não. Porque existem prioridades no veículo. Qual é a prioridade? Se você está freando, você não vai ter torque máximo do motor. Então isso daí é extremamente importante, né? Por motivo de perca de potência. Qual que é a prioridade? Está pisando na embreagem, está pisando no freio, não, já o próprio módulo verifica tudo isso e aplica a potência, aplica o torque ou não. Então nós temos aqui o injetor, que nós vamos falar bastante sobre o injetor ainda. Tenho aqui o sensor de pressão, que esse daqui vai informar para o módulo se a hora que o usuário deu partida, se veio a pressão necessária para poder abrir o injetor, para poder ter a pulverização. Então esse daqui é o sensor, então esse é o sensor de pressão do reio. Pessoal, bem assim, dá uma explicação básica. O sistema como o reio, ele é extremamente essencial manter as pressões. Essencial. Então, pressão do reio vai ser monitorada constantemente. O módulo entende se ele está uma pressão comandada, que ele quer uma pressão de referência naquele momento, naquela carga que o usuário esteja acelerando, e se está devidamente, se a pressão real com a pressão comandada. Aqui nós vamos ter alguma tomada de diagnóstico, que vai ser entrado, né, com o equipamento de diagnóstico. Para quê? Para a gente poder entrar com o equipamento, fazer leituras, fazer diversas formas de a temperatura da água, quanto que está, temperatura do ar, a dosagem dos injetores, se o veículo está falhando. Tá? Então tudo vai ser feito monitoramente pelo conector de diagnóstico. Esse conector de diagnóstico, quando é sistema de 16 pinos como esse, a gente chama de conector OBD. OBD por quê? Porque ele é de uma associação de engenharia, isso eu estou falando mundial, onde você for aplicar um aparelho diagnóstico seu que tem um conector de OBD, ele sempre vai ser positivo no 16 e no pino 4 e 5 negativo. Sempre. Isso daí não vai fugir. Então, isso daí é para quê? É para otimizar conectores, que antigamente tinha muito conectores. Você ia fazer um diagnóstico num caminhão, numa caminhonete, num veículo,
e tinha que ter vários tipos de conectores. Então, essa associação já unificou isso e ficou muito melhor. Então aqui eu tenho algumas particularidades do módulo. Os pinos são de conectores, então cada veículo que vocês forem trabalhar, tá? Vocês vão ter que ter um diagrama. Então, para isso, vai ter que ter um diagrama para saber, uma falha de temperatura da água, que pino que ele vai vir, para poder saber se é um problema de chicote, se é módulo ou se é o próprio sensor. Então, isso daí é uma identificação do módulo, no caso desse aqui, que é o módulo da linha Camis, esse aqui é ISF. Esse motor aqui, em questão, ele está sendo aplicado em F4000, F350 da Ford, ele está sendo aplicado em o Delivery da Volkswagen também. Então tem várias montadoras utilizando a linha Camis. A linha Camis hoje está sendo um motor muito utilizado, até a família 3/4. Muito utilizado. E aqui eu tenho uma visão geral do sistema de injeção de combustível. Então aqui eu tenho circuito de alimentação, circuito de baixa, circuito de alta pressão e o circuito de retorno. Então desde o tanque filtrado indo para a bomba mandando para o tubo do reio e o tubo do reio distribuindo para os injetores. Aqui é o circuito de alimentação. Então, aonde todo tanque de combustível, ele vai ter um pescador. E a maioria deles existe com a própria peneira também. Algumas têm até filtro dentro do tanque. Então, ele vai sair de um pescador, vai direto por um filtro Racor, a gente chama de Racor, porque é o filtro que antecede as primeiras impurezas. Depois disso, alguns desses Racor vão ter um sensor que vai ter para poder ter uma indicação no sistema de combustível a diesel, se tem água no combustível ou não. Então, ele vai vir aqui no circuito de baixa pressão, sai do tanque, vai para o filtro vai estar sendo monitorado por esse sensor, que nós vamos ver nas páginas consequentes, que existe essa análise. Então isso daí é muito importante porque alguns vai ter um filtro com depressão. Se caso esse filtro vir a entupir, acontecer qualquer coisa no filtro, o módulo vai receber essa informação e vai mandar para o painel, através de uma luz. Então vai acender a luz no painel, indicando que tem água no combustível ou se tem obstrução do filtro de combustível. E aqui já é diferente porque depois que veio a pressão de baixa, está saindo a pressão de alta da bomba. Pessoal, assim, bomba de alta pressão. Como tudo, onde vocês foram ver, qualquer literatura técnica vai estar lá. Bomba de alta pressão. E não é bem assim, porque essa bomba, depois que você entende como funciona a bomba, essa bomba aqui, ela vai mandar combustível. Então ela é uma bomba de vazão. Mas como ela manda muita vazão e não deixa retornar o que mandou, por motivo de ter uma válvula, cada vez que ela acumula dentro desse tubo, sabemos ali que a pressão é o resultado do diâmetro, né, e volume. Então, quanto menor for o diâmetro e maior o volume, vai ser aumentada a pressão. E ela mandando, consequentemente, cada vez mais volume, e os bicos aqui não estando pulverizando no momento da partida, só na hora que acumular totalmente a pressão que o sensor indicar para o módulo, que tem pressão suficiente, aí sim o módulo libera pulso para os injetores. Nessa parte é o circuito de retorno. Tem que ter um circuito de retorno. No sistema de combustível tem que ter um retorno para poder até ter essa troca de temperatura também. Porque quanto mais pressão, nesse sistema aqui eu estou chegando a 1.350 bar de pressão. Mas eu tenho veículos aí que vai 2.400. Hoje o sistema Euro 6, 2.400 e 2.800 bar é normal. Então a temperatura aumenta demais lá na câmara e aumenta demais nos componentes.
né? Então, por causa desse aumento de temperatura, eu tenho uma recirculação de retorno. O retorno vai ser retornado pelo tubo do reio e voltado para o tanque. E o tanque, por si próprio, trocando o calor entre o combustível quente, que veio do retorno, e o combustível que está indo de novo para a bomba. Então é fundamental até ter essa recirculação de combustível. E também o próprio usuário não deixar o sistema de combustível muito baixo no tanque. Porque também deixando muito baixo, consequentemente não vai ter tanta troca de temperatura. E pode ser que até acendam a luz do painel todos aqueles sistemas que tiverem o sensor de temperatura de combustível computando com o módulo. Porque se tiver e aumentar a temperatura do combustível, já é uma proteção para o usuário quando acende a luz, para ele perceber que tem essa alta temperatura de combustível, para não danificar os componentes, não ser danificado. Esse é o tanque de combustível. Então pode estar desde uma caminhonete debaixo do chassi, pode estar num caminhão, como esse daqui, nesse exemplo. Então ele vai ser, assim, Euro 3 com o diesel S500, o Euro 5 com o S10, né, que são 10 partículas por milhão de enxofre. Então é muito importante você utilizar o diesel correto com o veículo em questão. Aqui falando lá do Racor, nesse caso aqui, temos aqui sim, tá, o filtro, e esse filtro temos o sensor. E esse sensor vai indicar, se tiver qualquer resíduo vindo lá do tanque de combustível de água, ele vai indicar para o sistema e o módulo vai receber aquela informação e vai mandar para o painel. Então esse daqui é o sensor. Então como é que ele funciona? Ele funciona dessa seguinte forma, ele vai ter esses dois polos que ele não tem contato. A partir do momento que vier a água como condutora de corrente, ela vai fechar contato nesses dois polos e vai mandar a informação para o módulo e já aparece o símbolo de H2O com combustível no painel. Aqui está o esquema dessa ligação, né? O módulo recebendo essa informação e aonde também tem a parte de pressão. O que acontece com esse sensor aí? É aquilo que eu também falei para você, a obstrução do filtro de combustível. É um detalhe, por que isso? Porque o módulo tem que entender, se ele estiver tendo obstrução do filtro por um entupimento, sujeira, contaminação do combustível, entupir o filtro, esse próprio filtro aqui vai restringir o volume de combustível a ser passado por ele. Restringindo, o carro vai perder força. Então, alguns casos tem, como esse daqui, esse sensor de restrição do filtro separador. Também vai para o módulo, só que nesse caso não está indo para o módulo do motor. Está indo para o módulo ALU, que nesse caso aqui gerencia a cabine. Então, porque de acordo com o veículo em questão que você vai trabalhar, vai ter diversos tipos de módulo. Alguns módulos vão ser com sensores e atuadores lá do motor, mas alguns outros vai ser da cabine. A própria, ela que vai gerenciar a parte de pressão, de restrição de combustível. Então ela vai gerenciar ali, ela vai gerenciar o acelerador, ela pode gerenciar também qualquer outros sensores que estão. Um simples toque de um vidro para poder abaixar é outro módulo que faz. E aí pode ser feito por rede CAN, por rede LIN ou por outro sistema de comunicação. Aqui falando um pouco do combustível, quando ele sai e passa pelo filtro, ele vai vir e vai ter uma bomba de engrenagem. E essa bomba de engrenagem a gente vai falar que ela é a bomba de baixo. Então a bomba de baixo. Então você deu partida no veículo, ele vai rodar essas engrenagens e ela vai puxar, vai succionar do tanque para mandar para a própria bomba. Só que ela faz um trabalho assim, ela não faz um trabalho dentro dela mesmo já mandando. Ela, na hora que ela vai puxar, as duas engrenagens em questão,
elas vão rodar em sentido ao contrário, vai succionar, ela vai mandar para o filtro, mas esse daqui ela vai mandar para o filtro principal. Depois do filtro principal, já filtrado qualquer resíduo que tenha daqui da bomba de engrenagem, aí sim ela vai para a bomba para poder ser gerada a alta pressão. Aqui que é em questão. Então aqui a bomba de engrenagem está aqui atrás, ela rodou, ela puxa e manda aqui para o filtro, e o filtro, depois de limpo, vai mandar de novo para a bomba. Ela vem nesse cano aqui e vai direto para a bomba. Aí que existe uma situação, que é uma pressão ali, normalmente de 4 a 6 bar, nesse tipo de sistema da linha Cummins. Então, de 4 a 6 bar, ele vai vir, passar pelo filtro e mandar para a bomba de alta pressão. Então, temos aqui em questão já uma parte de como funciona já. Deu partido no veículo, mecanicamente nesse tipo de sistema não tem bomba elétrica, porque alguns veículos têm bomba elétrica. Nesse caso aqui não tem bomba elétrica. Então, sem ser a bomba elétrica, se eu não tenho uma bomba elétrica mandando combustível para gerar uma pressão de baixa, eu tenho que ter uma bomba mecânica. Se fosse uma bomba elétrica, igual passaria para um filtro principal e aí iria para a bomba para poder ser gerada a pressão. Tá? Aqui eu estou com ela já praticamente aberta para falar para vocês. No caso, essa daqui é uma bomba CP3. O que é uma bomba CP3? Eu tenho uma bomba com 3 cilindros. 3 cilindros. Então, eu tenho 3 elementos na bomba. 3 elementos. Então, essa bomba ela vai conseguir bombear o combustível em 120 graus. Cada 120 graus que o êmbolo passa pelo elemento, ele bombeia. Então, a cada 120 graus ele está bombeando. Só que todo esse óleo de bombeamento, ele vai sair num duto só nenhuma conexão. Então elas são todas interligadas, os 3 elementos, para poder sair num orifício só. Aqui está um jeito mais prático para vocês entenderem como funciona num veículo a diesel uma bomba de alta pressão. Como que ela gera a pressão? Dessa forma aqui, ó. Ela vai admitir, ela tem uma válvula de admissão no topo ali, e aonde vai ser captado. Então ela vai captar o óleo pela válvula de admissão, que eu vim da bomba de baixo, eu já mandei uma pressão de 4 bar. Então ali eu já tenho de 4 a 6 bar em cima empurrando. Quando o pistão desce, o êmbolo desce, ela já desce admitindo esse óleo diesel. Ele admitiu, no próximo circuito, ele vai ser a de compressão. Aí ela vai comprimir aquele óleo que eu admiti, ela vai estar fechada nesse momento e indo para o duto de saída. Tá? Nesse caso aqui, 1.350 a 1.400 bar. Então esse sistema trabalha até isso aí, até 1.400. Mas eu vou ter bomba, vocês vão ter bomba de 2 cilindros e vocês vão ter bomba de 1 cilindro só também. Então depende muito do veículo em questão. Mas o princípio de funcionamento vai ser o mesmo para todas as bombas. Eu vou ter válvula de admissão, eu vou ter válvula de escape, eu vou ter sistema de bombeamento, eu vou ter elementos, tudo isso não importa o veículo. Não importa se é uma caminhonete, se é um caminhão, ela vai funcionar praticamente do mesmo jeito. E eu tenho uma válvula reguladora, tá, de pressão. Nesse caso aqui, é uma válvula M-Prop. Por quê? Ela vai admitir o óleo na entrada. Então eu vou restringir o quanto vai ir de óleo, menos ou mais de óleo, pela válvula reguladora de pressão. O módulo que controla ela, o módulo vai controlar ela justamente por um sinal PWM. Então você não consegue medir a tensão que vem nessa válvula justamente com um multímetro. Você teria que ter um osciloscópio para poder verificar certo a forma do sinal, que esse, no caso aqui, ele vai ser um sinal modular quadrado, então ele vai ser assim. Ou ele vai estar totalmente ligado em 12 volts, um exemplo, ou vai estar em 0. Vai estar no máximo, vai estar em 0. O que vai diferenciar dele admitir mais ou menos óleo é o quanto de sinal que vem, a largura do sinal. Então isso daqui você não consegue com o multímetro, por quê? Porque
o pico é tão rápido de 12 para 0 que o multímetro não consegue acompanhar essa variação. E aqui eu vou conseguir explicar melhor para vocês dessa forma. Então, aqui, ó, de 0 a 12, pode ser de 0 a 24, pode ser de 0 a 9 volts, tudo vai depender do veículo. Então, a hora que eu piso no acelerador, então, o simples fato de eu pisar aqui no acelerador, então eu acelerei o veículo, ele vai aumentar ou diminuir o sinal PWM dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui aumentando o sinal, eu estou conseguindo admitir mais combustível. Ou menos, de acordo com o que o modo vai querer naquele momento. Aí eu estou subindo uma subida acelerada, preciso de mais combustível. Então, a válvula reguladora vai abrir mais, mas de acordo com o sinal que veio para ela. Então, é muito importante por causa disso. Olha o período. Então, eu tenho aqui a tensão e o tempo. Quanto mais eu estou acelerando, mais eu preciso de um tempo com ela mais aberta. Então, entre positivo e 0. Positivo e 0. Então, eu tenho 2 fios nessa válvula, 2 fios, e ela vai estar vindo lá com o positivo e negativo, mas só de acordo com a demanda. E nessa parte de pressão elevada, né, de combustível, onde o período de ciclo, o período é igual ao ciclo. Então a tensão aumentou e o tempo diminuiu. Então aqui, nesse caso aqui, ó, o que acontece? O óleo veio, né, o êmbolo da bomba rodou, admitiu, bombeou mais o elemento e, consequentemente, mandou mais combustível. Esse combustível que está indo lá para o tubo do rei. Lá para o tubo. Ele já é um tubo do rei porque é um acumulador de pressão. Por que eu tenho que sair essa pressão aqui e eu preciso de ter um tubo? Só para equalizar a pressão. Porque você já pensou 3 cilindros a 120 graus, mandando o óleo diesel. Se fosse sair sem um tubo, ele ia dar um soco de pressão. Ele ia... porque eu tenho motores de 4 cilindros, eu tenho motor de 6, eu tenho motor de 8 cilindros, eu tenho motor de 12, depende da aplicação de cada montadora. Já pensou cada um tentando consumir um combustível e esse combustível viesse dando soco? Ele dando... assim não, eu estando com o tubo do reio, eu vou estar estabilizado. A pressão. Isso é de extrema importância. Então aqui, ó, o módulo gerenciando, recebendo a informação de quanto que está de pressão, calculando e mandando informação para a válvula. Eu preciso de mais ou menos. E aqui está a válvula. Essa aqui é a válvula reguladora de pressão, tá? No sistema da bomba. Então, esse circuito aqui, pessoal, esse circuito aqui é para todo veículo diesel, que com o sistema como rei. Qualquer um. Ele tem que saber que pressão que está, ele tem que saber o quanto que estão exigindo de carga dele, aí ele vai dosar e ensinar o PWM para a válvula. E aqui eu estou com o tubo que eu estava falando agora há pouco, tem alguns momentos ali, ó, que ele pode alcançar 1.600 bar. Porque se eu desligar aquela válvula, eu vou gerar pressão máxima no sistema. Aí, esse sistema vai vir para 1.600 bar. Pode até chegar a 1.600 bar. Aí ele vai ter que ter uma válvula limitadora de pressão, de 2 estágios. Então ela vai vir mecanicamente e escoar essa pressão de volta para o tanque de combustível. Para quê? Para proteger a bomba, proteger o bico e proteger qualquer cano de não acontecer um acidente maior, ou a perca dos mesmos. Aqui eu estou o funcionamento. Ó, o funcionamento, a parte de condição normal, ela fica totalmente fechada e não deixa, né, o óleo vazar por ela. Ela tem que manter a pressão na linha. Só vai, se a pressão exceder, ela mecanicamente vai abrir. A maioria dos sistemas hoje, a maioria, tem uma válvula limitadora de pressão. Ela está aí justamente para isso, para proteger o usuário. E temos ali sistemas mais complexos, como hoje num Scania, que trabalha com o sistema XPI,
que ele vai a 2.400 bar, mas ele chega até 3.000 bar. Lá também tem uma válvula limitadora de pressão. Para quê? Se acontecer qualquer coisa, talvez o mecânico está próximo a esse funcionamento. E se estourar isso daí? E se romper um cano desse aí? Então tem que ter uma válvula de segurança. Essa seria a válvula de segurança, limitadora de pressão. Primeiro estágio e o segundo estágio, quando ela está totalmente aberta e tendo vazão. Tá? Aqui é o sensor que vai medir a pressão. Esse sensor aqui ele funciona assim, com um sistema de piezoelétrico. Então ele tem placas dentro desse sensor, que ela vai ser deformada de acordo com a pressão. Então, conforme eu aumento a pressão, vai ter placas piezoelétricas, ela vai acabar deformando, se agrupando mais as placas e vai vir tensão positivo e negativo, que estão aqui, ó. Nesse caso, ele vai vir do módulo do motor positivo, 5 volts, o sinal no pino 2 e um negativo. Quando tem a deformação por causa da pressão, o que acontece? O sistema piezoelétrico vai deformar e vai alternar a voltagem. Então ele está vindo 5 volts, o sinal também quando está desconectado, também vem em 5 volts. Quando é gerada a pressão, liga a chave, ela vai para meio volts. Aqui está certo meio volts. E vai aplicando a pressão em cima do sensor e ele vai aumentando para 0,75, 0,80, 0,90. Uma dica aqui, ó, todo sistema Bosch que for Bosch vai ter 5 volts, vai ter o sinal. Ligou a chave do veículo, tem que vir meio volts. Na hora que você dá a partida, aí ele vai aumentar. Ele só vai entrar em funcionamento no sistema como raio quando o sinal gerar 0,78 acima. Aí ele libera o pulso para os injetores. Caso contrário, não gera pulso. E aqui eu estou falando na válvula injetora, como é o bico injetor, unidade injetora, assim como todo mundo chama, esse daqui que é o responsável por otimizar o combustível na câmara de combustão. Então esse daqui ele é muito, principal, né? Ele é um dos componentes principais do sistema de injeção, porque ele pode injetar num ciclo, né? No ciclo do motor, ele pode injetar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e tem vezes que ele injeta até 5 vezes no ciclo. 2 pré, uma principal e 2 pós. Nesse veículo em questão, ele tem pré-injeção, ele tem uma pré-injeção, ele tem uma principal e uma pós. Por que precisa da pré-injeção? Na hora que o pistão estiver subindo, nós vamos entender bem na parte prática ali do pistão, como ele funciona, vocês vão entender que ele precisa de uma pré para aquecer a câmara, para preparar a câmara. Na hora que vier a injeção principal, ele realmente daí sim vai ter a combustão, ele vai jogar o pistão para baixo e vai fazer o movimento do motor. E mais uma injeção que ele vai injetar, que é a pós-injeção. Essa seria para poluente. Tá? Essa vai ajudar no catalisador, vai ajudar no sistema Euro 3, Euro 5 e até Euro 6. Então, injeção principal e uma pós. Esse é o responsável, porque ele tem que vir com a dosagem tudo correta. Ele vai ter também fluxo de alimentação que vai vir lá do tubo do reio e também ele vai ter o fluxo de retorno. O que acontece muito, que a gente pega muito aqui, é justamente o retorno alto dos injetores. Por causa de combustível ruim, ele acaba danificando internamente o injetor e acaba tendo um fluxo de retorno muito alto. Aí o veículo começa a ficar com perca de potência, ruim para entrar em funcionamento, ou até mesmo começa a falhar. Então eu tenho a fase de injeção, eu tenho a fase de pressão, eu tenho a fase de injeção. Essa fase de injeção, ela vai otimizar já o combustível na câmara. Porque como que funciona um bico hoje como reio? Como que funciona? Funciona o seguinte, ele vai vir pressões de 2 lados. Ele vai vir pressão em cima e pressão na agulha embaixo. Como que ele injeta? As 2 pressões estando em carga, tanto embaixo como em cima, ele não deixa entrar em funcionamento. Quando eu venho com um pulso elétrico na bobina, que é nesse caso de injeção, eu alivio a pressão de cima, aliviando todo o conjunto mecânico que tem dentro do injetor.
aí eu consigo ter a otimização, ele consegue pulverizar. E aqui é o corte do combustível, que é a hora que eu tiro o sinal do módulo, e as duas pressões estão a mesma, tanto em cima como embaixo, aí eu não tenho a pulverização. Então ele é feito isso por diversos ciclos, né? Diversos ciclos, e de acordo com o sincronismo do motor. Eu tenho motores ali de 4 cilindros, que obedece a ordem de 1, 3, 4, 2. Eu tenho motores 6 cilindros, que ele trabalha em ordem de combustão de 1, 5, 3, 6, 2, 4. Então, de acordo com que cada injetor vai ter o pulso, que vai vir sincronizado já do módulo. Quem sincroniza isso aí é o próprio módulo do motor. Então, ele vai elevar a parte de pressão da câmara de combustível, tá? Pré-injeções. Aqui dá para você perceber bem nesse gráfico como que vai ser a injeção de combustível. A pré-injeção, os intervalos das injeções e o pistão subindo. Esse PMS aqui, ó, é o pistão subindo. Qual que é a hora que ele vai requerer a máxima injeção? Que vai vir a injeção principal. Ele pode ser hoje um pouco antes do PMS, que é o ponto morto superior do pistão, pode ser praticamente em cima do topo, já no ponto morto superior, ou algumas vezes a principal pode vir até após. Mas normalmente é antes do pistão chegar no PMS. Normalmente é antes. É onde o pistão está quase vindo, as válvulas estão fechadas, admissão e escape, e ele vai vindo comprimindo o ar. Nesse momento, um pouco antes de chegar no ponto morto superior, a injeção de combustível. E depois eu tenho a pós-injeção, que seria para nível de poluente. Porque eu tenho o sistema EGR hoje em veículos a diesel e tenho também o sistema SCR. Né? Que isso daí vai fazer o quê? A EGR, ela já entra aqui, já no início. O que a EGR faz? Esses gases de escape que estão indo para o coletor de escape, vai ser feita uma recirculação e voltar de novo para a admissão, até 30% dos gases. Então, por que eu tenho o sistema de NOx hoje em nível de poluente? Que eu tenho Proconv P7 aqui no Brasil, Proconv P8 agora para Euro 6, lá na Europa Euro 5 e Euro 6, e esse sistema de poluente está muito envolvido com a injeção. São injetores que não estão bem regulados, com a pulverização correta, vai ocasionar justamente isso, uma queima irregular e vai gerar fuligem e fumaça em excessividade, automaticamente NOx. Porque o que é o NOx? O famoso NOx, ele é totalmente cancerígeno. Então, já pegaram aí, visualizando isso, é uma junção do nitrogênio com oxigênio em alta temperatura. Então, se eu estou com oxigênio entrando na câmara, com a câmara totalmente quente, eu posso chegar aqui, pessoal, a pico de 800 graus no pistão. Então, a temperatura muito alta. Se eu chego com a câmara com ar, o que tem o ar? O ar nós temos nitrogênio. Então, o oxigênio está vindo com ar, com moléculas de ar junto. Com essa composição em alta temperatura, o que vai acontecer? A formação do NOx. É uma junção do nitrogênio com oxigênio em alta temperatura. Basicamente seria isso. E aí, jogando isso para onde? Para o escape. Se eu tenho a EGR, eu estou diminuindo já uma queima de 30% já queimada, não vai vir mais com esse líquido, com a água, então ele está pegando os gases de escape com 30% voltando de novo para a câmara, para encher o volume, porque eu tenho motores lá, vamos falar assim de caminhonete, 2.0, motor 2.4, motor 3.0. Então, o que é esse volume? É o volume que entra na câmara. Mas eu preciso preencher esse volume. Então, a EGR recircula, volta uma porcentagem, não pode passar de 30%, que senão não tem a queima necessária. Já no sistema SCR é diferente. É feito toda a queima normal, não é feito nenhuma recirculação, só que quando os gases de escape saem, ele é feito um monitoramento pelo sensor de NOx, ele identifica para o módulo, olha, está tendo NOx. E aí, através de uma bomba e através de um bico de arla,
vai ser injetado o ARDA 32, que é 32,5% de ureia e os outros restantes é de água pura, água desmineralizada. Então, essa junção de fala ARDA 32 justamente por isso, porque tem 32,5% de ureia. Então, aqui é muito importante esse tipo o injetor está funcionando perfeitamente, o módulo em perfeitas condições e o próprio motor também, não perdendo compressão nem na válvula de admissão, na válvula de escape. Tá? Aqui eu tenho válvula de retorno, eu tenho como funciona sensores, mas eu vou nos vitais ali para vocês entenderem mais sobre o motor. Esse é um dos sensores vital, que é o sensor de rotação. Esse é o sensor que vai verificar se o motor está em movimento através da roda fônica, vai passar pelos dentes e vai gerar uma tensão, e essa tensão vai ser coletada e enviada para o módulo. E o módulo vai identificar, opa, o motor está em funcionamento. Então eu tenho o sensor de rotação e tenho o sensor do comando de válvulas. Então, para o motor entrar em funcionamento, o que eu preciso? Eu preciso saber se o virabrequim está rodando, mas não, ele pode estar rodando, mas ele não tem identificado qual que é o cilindro que está em fase de compressão. E aí que ele vai vir e vai ser identificado pelo sensor de fase, que é esse daqui. Esse sensor de fase vai identificar qual que é o cilindro que está em primeiro. É o primeiro ou é o sexto que está em combustão agora? Então ele vai precisar desses dois sensores, eles são vitais para o sistema. Aqui eu já vou ter sensor de pressão e temperatura do ar, que é o sensor de turbo. Vou ter também sensor de pressão atmosférica, que vai medir, porque ele tem que calcular a injeção, se ele tiver no nível do mar. Ele vai ter que ter um cálculo. Para ele ter um cálculo no nível do mar, ele vai injetar uma certa quantidade de combustível, tanto a mais ou a menos, ele não sabe. Então, tendo o sensor de pressão atmosférica, ele consegue saber se ele está 2.000 de altitude, 1.500 se ele está no nível do mar, para poder fazer o cálculo. Então, ele pega o cálculo da temperatura ambiente, ele pega o cálculo da pressão atmosférica e ele transmite isso para o módulo do motor. O módulo do motor calcula e vai mandar a largura do pulso para o bico mais ou menos de acordo com o que ele está precisando. Basicamente é assim que funciona. Aqui tem o sensor do líquido de arrefecimento, muito importante, porque ele também vai demonstrar para a ECM o valor exato da temperatura. Pode ser que ele esteja a 40 graus, 50 graus, 60 graus, alguns motores trabalhando a 80, 90 ou até passando dessa temperatura em questão. Aqui o pedal do acelerador, também muito importante, né, porque ele vai funcionar de 0 a 100, 0% a 100% aplicado, e ele tem duas pistas. Então ele tem uma pista dizendo que ele está em repouso, que eu não estou acelerando. Por que eu preciso dessa informação? Se eu estiver com um defeito numa pista dessa, eu não entro com freio motor. Porque eu tenho que saber que o pedal está em descanso, que eu estou pisando no freio para entrar um freio motor. Então eu tenho que ter uma pista de descanso, uma pista em repouso, e ter uma pista que ele vai indicar o quanto que está em porcentagem acelerando. E esse aí é o diagrama dele. Tensão de 0,25 a 4,75, e você consegue pegar também muito bem esse tipo de funcionamento com o osciloscópio. Aqui eu estou com o sensor de temperatura do ar da admissão, e o diagrama de como funciona esse sensor de temperatura. O sensor de temperatura do ar, ele também é muito indicado para aquela situação intercooler quando ele está obstruído, porque a função do intercooler é resfriar o ar que sai da turbina, mandando o ar frio para a admissão. Mas quem controla isso? Esse sensor. Esse sensor ele vai indicar se está chegando em condições o ar para dentro da admissão. Aí está uma faixa de tensão de funcionamento do sensor, entre o 0,25 a 0,75. E isso daqui ele vai traduzir a tensão em valor digital, que ele entra em tensão no módulo, o módulo calcula isso através do processador e passa para
uma forma que o módulo entenda, e é isso transmitindo essa informação, ele vai indicar para o painel do usuário do veículo. Olha, a temperatura realmente está muito quente, está muito alta, está próximo de 4,75. Então, com isso, quando ele tem essa informação, o que ele vai acontecer? Tirar a potência do motor para que o usuário entenda que tem alguma coisa errada. Se mesmo assim o usuário não quer parar o veículo, quer insistir, alguns casos ele até chega até o desligamento por causa do sensor de temperatura. Então aqui está o diagnóstico, tá? A parte de temperatura. Aí é o interruptor do filtro lubrificante, de como que ele atua, porque a lubrificação, né? Aqui nós estamos falando da parte de lubrificação do óleo lubrificante. O que ele está pegando de informação? Qual que é a pressão? Cada montadora vai determinar. Não posso falar para você ali, o mínimo ali pode ser 0,8, porque hoje está tão inteligente de pegar uma pressão de óleo lubrificante que na hora que você acelera o veículo, depende da rotação que ele está em questão, ele tem que ter em várias faixas de rotação uma pressão específica para aquela rotação específica. Então, se você acelerar o veículo e não ter uma pressão suficiente, ele vai dar essa informação, o sensor vai mandar a informação para o módulo vai gerenciar isso, indicar no painel e também vai perder potência se cair a pressão. Aqui, interruptor de embreagem, que vai lá no veículo. Aqui é um diagrama de interruptor do pedal e freio. E até o ponto de chegar do freio motor. O que eu falei para vocês lá, que se não tivesse com o pedal em repouso, não ia ter freio motor. Esse freio motor é acionado por uma tecla no painel, vai a informação que está ligado no painel. Quando você está acelerando o veículo, não é utilizado o freio motor. Soltou o pé do acelerador e se ele estiver num estágio, ele já entra. Se ele estiver no segundo estágio, ele pode tanto acionar o freio motor já trancando a borboleta. O módulo do motor vai mandar por sistema pneumático uma válvula, vai vir ar, vai acionar essa válvula e vai trancar. Não vai deixar os gases de escape sair do motor. Com isso, segurando os pistões. Segurando os pistões, vai segurar o virabrequim, o volante e a transmissão em questão. Então aqui tem algumas teclas que estão no veículo, né? De acionamento, de freio motor, de piloto automático. E aqui um pouco do sistema de redução catalítica, pessoal, que eu estava falando para vocês de como funciona, a porcentagem de 32,5%, quando ele começa a atuar, que a menos de 11 graus negativos ele não atua, ele só vai começar a atuar após 11 graus e meio, mas se você estiver num país, que tem muito país europeu que há uma temperatura ambiente muito menor que essa, nevando, mas o sistema entra com um sistema de aquecimento lá para aquecer, o sistema não funciona até que a temperatura fique maior que menos de 11 graus, aí sim que ele começa a vir a funcionar o sistema. Aqui está um pouco de como é que ele funciona, tá, o sistema, então ele vai ter um módulo específico para ele, é outro módulo, ele vai ter uma bomba, ele vai ter bico e um outro tanque, então isso aqui é um sistema totalmente à parte do sistema do motor. Mas é interessante vocês terem ideia de como funciona, porque hoje está tudo interligado. Porque nós temos ali o sistema Euro 5, que utiliza o sistema ARA 32, e temos o sistema Euro 6, que agora complicou mais. O que eu falei? Alguns veículos tinham só EGR, com DPF e sistema de ARLA. Hoje não, temos veículos Euro 6 que ele tem EGR, tem DPF, tem o ARLA 32, tudo no veículo só. Então mudou muito, está muito. Hoje eles querem que o sistema NOx até 96% a 98% não saia mais no escape. Com todo esse sistema, com dois sistemas interligados junto, com o sistema de DPF junto, é para praticamente não ter mais sistema NOx saindo pelo escapamento. A previsão seria que o ar expelido no escape hoje do veículo Euro 6, ele fosse tão bom como ele estivesse entrando o ar.
não em aspectos para o corpo humano, mas que não esteja situações cancerígenas saindo de lá, que são as moléculas de NOx. Aqui eu tenho sistema de funcionamento, escorva, e também sistema elétrico de como funciona. Esse sistema, em questão ali do sistema Arla, nós vamos deixar para vocês ali um PDF, que é desse material que nós estamos aqui trabalhando. Nós vamos deixar para vocês esse PDF. Aí a própria Uningá vai fornecer para vocês, quem tiver nesse treinamento, e com esse material vocês vão conseguir estudar em casa e verificar todos os detalhes ali em questão entre temperaturas, pressões, que ele está bem detalhado ali. Da onde vem, qual que é a prinagem do módulo em questão também. Então você vai ter de como que funciona a bomba e tá o próprio filtro, tá? Que algumas bombas têm filtros, outras bombas não têm. Essa em questão tem o filtro. E de como funciona ela aberta, que eu estou com ela aberta aí, ó, tá? Como funcionam as válvulas, porque essa daqui vai ser uma válvula, vocês vão ver alguns equipamentos que vão funcionar assim, você vai desligar o veículo e vai escutar ainda uma bomba trabalhando. No caso é a bomba do Arla, e ela vai acionar essa válvula 4x2, que ela vai tirar todo o líquido reagente e mandar tudo de volta para o tanque. E quem é responsável disso é essa válvula 4x2, que vai dentro da bomba. Então aqui vai ter o bico, né? O bico do Arla, também que tem uma dosagem específica de acordo com que funciona de uma certa forma. Como é que é o consumo do Arla? É de acordo com a demanda. Tipo, um veículo que ele está carregando 40 toneladas, por exemplo, subindo uma subida, forçando, ele vai ser gerado mais NOx do que aquele que está carregando 20. Então, conforme ele está gerando mais, conforme ele gera mais, vai ser injetado mais no escape, para poder quebrar as moléculas do NOx. Então, isso daqui vai ajudar bastante a dosagem, porque cada sistema tem um bico diferente. Então eu tenho lá motorizações da Mercedes, que tem um bico que vai soltar um volume X, da linha Camis outro volume, eu tenho da Scania, tem Volvo, cada uma tem um sistema. Algumas das montadoras têm um sistema igual a outra. Como é que eu vou te dar o exemplo? Um Volvo 440, que nós vamos estar em questão ali, que é um motor Euro 5, nesse mesmo material nós vamos levar vocês até esse caminhão. Esse caminhão, ele tem o mesmo sistema de um Iveco, também, no modelo do Iveco. Ele tem o mesmo sistema também de um VM, que é uma cavalaria 330. Quem vai determinar o quanto vai injetar mais ou menos é a programação que está no módulo que vai gerenciar isso e o modelo em questão e os sensores, né? Porque é o sensor que vai captar o quanto que mais está tendo de poluente ou não. Então aqui está um pouco do catalisador. O catalisador, como que ele funciona, o catalisador, que ele vai vir, entrar aqui, e ali eu tenho a colmeia, e ali é feita a reação química dentro dessa colmeia, de acordo com o Arla. Porque quanto mais injetar Arla, a proporção é o quê? É praticamente sair amônia no escape, sair até partículas de água, depois que é feita a reação química. Entre a fumaça, em alta temperatura, saindo, e o catalisador quente, entre 200 a 400 graus Celsius. Isso aqui pode ser feito uma regeneração dessa forma aqui, né? Porque esse aqui é o componente que vai coletar essa informação que está tendo mais ou menos, e aí, conforme for a injeção de Arla, dentro do catalisador, ela vai aquecer, e a hora que atinge mais ou menos 400 graus Celsius, é feita aquela reação química com o Arla, a ureia entrando e a fumaça vindo. Nesse momento que está feita a reação catalítica, é para sair praticamente com muito pouco NOx lá no escape. E se sair muito, esse sensor de NOx vai coletar essa informação, mandar para o módulo, olha, injeta mais Arla. Ah não, está saindo satisfatório aqui, não está tendo muito poluente, então injeta menos. Esse daí é o diagrama, tá? É o diagrama do sensor de NOx. E aí vai ter sensor de temperatura, que vai controlar a temperatura do catalisador, tanto de entrada como de saída.
E aqui são as moléculas da reação química no sistema SCR. Pode-se dizer ali que a reação química é feita ali do ARDA 32, porque a ureia, ao entrar na tubulação, eu falei para vocês que eu tenho ali nitrogênio, eu tenho oxigênio, e eu tenho aqui o NH3, que é o quê? Praticamente a amônia. Pode sair sim uma reação com amônia no escape. Então é normal você ver um caminhão ou uma caminhonete pingando água no escape. Não necessariamente que o motor esteja ruim. Porque foi feita uma reação química e essa reação química transformou em água ou em amônia no final do processo catalítico. Aqui é mais uma explicação mais detalhada da parte dessa, de quimicamente como funciona. E parte de manutenção, pessoal. Manutenção e diagnóstico. Tá? Isso daí tem que ser bem descrito, porque hoje um veículo não trabalhando com o sistema ARDA 32 ou com o sistema EGR é crime, e crime ambiental. Hoje uma pessoa que transporta, tanto com uma caminhonete, porque tem caminhonetes com sistema de ARDA, tem caminhões, tem máquinas agrícolas. Se não estiver funcionando perfeitamente, vai ocorrer uma fiscalização. Hoje a Polícia Federal tem métodos de verificar isso daqui através também de aparelhos de diagnóstico, através de refractômetro. Ele vai verificar o nível de concentração no tanque do ARLA, porque se o usuário não trocar o ARLA, com o tempo ele vai ficando com concentração muito maior de ureia do que de água. Isso daí já a concentração desde 32,5% vai para 40%, 45%. Ele pegando essa concentração maior, ele vai já gerar multa para o veículo. Pega-se também com as luzes, né, indicação do motor e principalmente a luz que determina a luz. Essa aqui nós chamamos ela de luz IML. Essa luz aqui, ou nesse caso da ativação, L e M, e o sensor de NOx. Acendeu essa luz no teu veículo, pode ter certeza que tem algum problema no sistema SCR. Ou tem problema a parte de combustão, de injeção também acende a luz, mas mais indicação do sistema de SCR, tanto pode ser essa luz indicada EGR ou SCR. E o conector sistema OBD, né, que vai ser a falha. Aquela falha lá, aquela lâmpada, ela só vai sair do sistema 400 dias ou 9.600 horas. O que ocorrer primeiro. Ou ser feito por uma regeneração forçada via aparelho diagnóstico, ou esperar por esse período aí. Pessoal, assim, falei para vocês ali a respeito desse sistema, de como funciona o sistema eletrônico do motor em questão. E no caso aqui no sistema, nosso sistema é o sistema Euro 3, que vai fazer o que? A parte de combustível, a otimização, falei um pouco de como funciona a injeção de combustível, como que o módulo interpreta esses sinais que vêm de sensores, como que ele faz a atuação desses sinais, até a otimização do combustível. Para que vocês entendam como funciona eletronicamente o motor. Pessoal, nessa aula, vamos estar demonstrando para vocês como funciona o injetor internamente. Então, eu estou com ele totalmente explodido aqui, de uma forma que você consegue visualizar todos os componentes. Tá? E são 3 modelos que eu coloquei em questão, para que você conheça mais cada componente, o que cada componente faz, até a hora que ele chegar a injetar. Então aqui, eu estou com o modelo aqui Caterpillar, ele é o modelo C7, esse daqui é o número do injetor, 3879427, tá? A pressão de abertura dele, né, aproximadamente 240 bar, que ele vai aproximar o leque de injeção, uma vazão do bico de 6,5 litros, né, são os milímetros cúbicos que vão sair de vazão de cada orifício, e o componente, né? O componente tem 63 componentes essa unidade, 63. Então eu estou aqui com o corpo da unidade, esse aqui é o corpo,
é o principal. Estou com placas intermediárias, porque ele tudo se começa a montagem desse injetor do corpo. Então a parte de cima, eu tenho pinos, eu tenho placas separadoras, eu tenho a flange de fixação, que vai ser parafusada no veículo, eu tenho elemento onde vai ser percorrido o óleo lubrificante, porque aqui é diferente, eu trabalho com óleo lubrificante na parte de cima e trabalho com óleo diesel na parte de baixo. Então esse injetor aqui, ele é meio complexo. Vindo para cá da válvula estanque, eu tenho aqui mais um separador que é parafusado com esses 4 parafusos, e é aqui a placa, que é a mesma dessa aqui. Essa aqui é uma válvula de controle. Essa aqui vai controlar a quantidade de combustível. Através da onde? Através de calços que vão determinar a distância do solenoide. Então esses calços aqui vão determinar se ele vai atracar, o tempo de atracação vai ser maior ou menor de acordo com o pulso PWM que vem no solenoide. Então o módulo lá, que é o que vai gerenciar essa unidade, ela vai mandar o pulso, e isso vai fazer com que aumente ou diminua a vazão através da válvula. Vindo para o lado de baixo do injetor, aqui eu já estou com esse pistão, que é o intensificador, e o elemento. Então quando tem a pressão de óleo lubrificante, ele vai acionar o elemento entra dentro dessa válvula. Tem as placas aqui que são direcionais aqui também, que vão ser resultados da parte de aumento de combustível menos ou menor combustível, porque eu estou com a válvula estanque, o pino da válvula estanque mola, essa parte ela vai ser envolvida o quê? Aqui, ó, a pressão. Então eu consigo regular a pressão aqui, ó. Então a minha pressão de 240 bar, ela é regulada justamente por essa válvula. E até chegar a ponto de ter o bico injetor. Então aqui eu estou com a ponta do bico injetor, que essa agulha entra aqui dentro no bico, e aqui, por esses orifícios muito pequenos aqui, ele vai ter a injeção do mesmo saindo aqui na ponta da porca. Então aqui eu estou com ele totalmente aberto, né? É um injetor Caterpillar. Eu vou falar para vocês como funciona um pouco desse injetor. A pressão dele, ela vai variar ali até 240 bar de óleo mecânico, de óleo lubrificante na parte superior dela. E a parte de óleo diesel vai trabalhar em torno de 4 a 6 bar. Normalmente fica 5 bar. Essa pressão mecânica de óleo lubrificante com o óleo diesel embaixo, as duas pressões vão trabalhar em conjunto, mas elas não se misturam, porque nem o pistão intensificador, nem o kit de reparo que tem internamente vão deixar isso acontecer. Aí eu estou com ela na máquina, onde nós vamos vir agora fazer o teste dela na máquina para demonstrar para vocês e, consequentemente, as outras injeções, eu vou mostrar para vocês quais são as diferenças delas. Então aqui, pessoal, tem que ter uma máquina que seja suficiente para poder fazer o teste desses injetores, uma máquina confiável. Nós aqui da MDI temos a máquina tanto para testar esse sistema, que é um sistema HIUI, com pressão de óleo lubrificante e combustível. E aí a máquina tem que fornecer vários parâmetros para você. Parâmetros de débito, parâmetros de retorno, parâmetros de indutância também do componente, que é a força exercida entre o solenoide e a placa de indução. E aí, como se fosse no veículo, um leque de pressão estivesse estanque, um VL, que seria a plena carga, um LL de marcha lenta, um VE de pré-injeção, quanto que ele pode injetar e quanto que pode dar em retorno em cada tipo de teste. E a parte até de você dar a partida, que é o start. Então aqui eu vou fazer uma ligação demonstrando para vocês verem como que ele vai injetar. Eu vou iniciar aqui o teste, um teste normal, tá? Um teste normal. E aí a máquina vai gerar pressão. Essa pressão vai vir no injetor e vai verificar se ele está estanque nesse momento. Vai verificar se ele continua estanque. Ele tem que estar estanque. Então ele vai ficar ali em torno aí de 30 segundos. É rápido, esse teste vai ser o tempo aí de 30 segundos até que ele preencha a câmera, que agora mesmo já está vindo para cá.
Então já estou aqui com 24 segundos dele executando o teste. 21 segundos e ele já está com uma pressão de 20 MPa, que é o que a máquina esperasse que ele gerasse pressão nessa condição de teste. Após acabar os 5 segundos aqui, ele vai começar a injetar, que é o plena carga. Ali agora ele começou a injeção, ele está saindo o óleo lubrificante ali. É assim que ele vai trabalhar lá no momento lá da injeção, com óleo lubrificante em cima e com óleo de combustível, óleo diesel saindo embaixo. Então vai estar óleo lubrificante em cima e óleo diesel saindo embaixo e coletado, tudo isso coletado instantaneamente aqui na máquina. A máquina vai estar coletando esses dados e fazendo a validação dos mesmos. Ó, na câmera lá de injeção entrou 67,7 e o retorno 155. Então ele já ficou em verde, que ele diagnosticou que está 100% ali na parte de plena carga. Consequentemente ele vai ali por célula de medição fazer a medida ali do LL, que seria ali uma intermediária, né? Já está se enquadrando no termo até chegar em 20,4, 20,4, 19,6, estabilizou, a hora que deu os 3 segundos. Então, o que acontece aí? Justamente é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O que acontece nos testes? Tem que ser apto, aquilo que eu falei desde o início, a parte de pré-injeção, de injeção principal, o quanto de milímetro cúbico está indo em cada pistão. Então tem que ter uma máquina que consiga testar, validar esses testes totalmente, desde pegar o injetor aberto até você fechar ele, testar e colocar no veículo. Então aqui ele está tanto esse teste é ocasionado na linha Caterpillar, como eu tenho o teste também da linha Scania, que está ali também nessa outra máquina, aqui também, teste da linha Scania, e até chegar a ponto de ter um teste que é o sistema hoje de 2.400 bar de pressão. 2.400 bar de pressão. Então essa máquina aqui vai testar em condições de 2.400 bar, que já são o sistema Euro 6 até. Então eu tenho lá Euro 3, eu tenho Euro 5 e aqui eu tenho Euro 6. São as últimas tecnologias. De 2022 para cá, é tudo testado aqui dessa forma, com pressão muito alta de combustível. Aqui falando um pouco também da parte do Euro 5. O Euro 5 ainda conseguia-se atender às normas Euro 5, que aqui no Brasil é Procon P7, por esses componentes, ainda com unidade injetora. Ela atendia com um Volvo, com Scania, que é o modelo em questão aqui, que esse aqui é o modelo Scania, o modelo R440. Essa aqui é o número da unidade, 0414 701 051. A pressão de abertura do bico injetor, 28 MPa, que seria 280 bar. A vazão do bico, 10,5, você vê que já aumentou para esse tipo de vazão, que era 6 litros, né? 6 a 6,5, e ali eu estou com 10,5. São 24 componentes. Aqui eu tenho 63 porque trabalho com óleo lubrificante, então aqui tenho 24 componentes. Então essa aqui, a unidade do Scania, já atenderia ao sistema Euro 5, que está aplicado aí até em caminhões ali de 2012, que começou o sistema Euro 5, até 2015 ou 2016. Alguns veículos 2016 ainda saiu com esse sistema. Após 2016 em diante, o Euro 5 teve já uma mudança que já mudou para esse sistema aqui. Esse sistema do Scania também, o mesmo modelo Scania, caminhão, modelo XPI, esse é o número da unidade 2488244. A pressão também, aqui já mudou, porque aqui eu estou com pressão de 2.400 bar, ou 240 megapascal. A vazão do bico, que nós estamos vendo lá, vazão lá de 6, de 10, olha quanto que está essa vazão, 15 litros. Tá, por minuto. Então, o bico injetor, que é esse componente aqui, injeta muito mais volume de combustível. E eu tenho aqui o solenoide, que vai vir a parte de injeção, a agulha, algumas regulagens feitas na parte superior dele,
os calços que vão definir as folgas e até mesmo a parte, até chegar no ponto de ter a pulverização. Então esse daqui tem 19 componentes, são 19 componentes que fazem a parte da injeção do sistema Euro 5 e até mesmo o Euro 6. Pessoal, esse daqui é um caminhão Volvo, esse aqui é um FMX, esse daqui tem 500 cavalos de potência, tá? 500 HP, então ele tem 6 cilindros, então ele é um motor 6 cilindros. Aqui ele está desmontado, esse motor aqui ele está com os pistões já retirados, então está com 6 pistões retirados. Aqui é a camisa do cilindro, né, com diâmetro de 130 milímetros. Então ele é um motor 13 litros cúbicos, então esse daqui já é um motor 13 litros, gerando até 500 cavalos. Então eu estou com ele sem o cabeçote, eu tenho aqui o virabrequim aparecendo lá embaixo, vocês puderem ver lá. Então eu estou com 6 moentes do virabrequim, que é os colos de biela. Então lá embaixo é o colo de biela, a camisa do cilindro e aqui a face do bloco. É onde vão ser aplicados depois, inseridos os pistões, colocado o cabeçote e feito toda a parte de regulagem e montagem do motor. Pessoal, então aqui está o módulo, esse aqui é o módulo eletrônico do motor, esse aqui que vai gerenciar a forma correta da injeção dos injetores, vai monitorar todos os sensores, esse aqui é um chicote que vem lá da cabine, tá? Ele passa por dentro do chassi e vai monitorar a parte da cabine com o módulo do motor, vai fazer a ligação entre os dois. Ali estou com o alternador que vai fazer a parte do carregamento das baterias, né? Porque o módulo também tem que ter o pico de tensão, se for muito variável, ele pode vir a dar problema, então tem estabilizador no alternador, o carregamento e toda a parte do motor. Esse aqui já é um caminhão Euro 5, tá? Esse aqui é um caminhão Euro 5, então esse aqui atende às normativas do sistema Euro 5 Procon e P7 no Brasil. Euro 5 na Europa, P7 no Brasil. Eu vou estar do outro lado explicando para vocês aonde estão os componentes. Aqui está o catalisador, esse daqui que vai haver a reação catalítica que eu demonstrei na aula anterior. Esse aqui pode tanto ver a reação catalítica por forma espontânea do veículo em forma de regime natural, como também pode ter via OBD, que é com o próprio raster, ou o próprio equipamento original da Volvo. Você conecta o equipamento e pode fazer uma regeneração forçada. Aqui eu estou com um tanque do sistema do reagente Arla 32, que vai abastecer todo esse circuito aí. E também estou com alguns outros componentes ali, como a turbina do veículo, uma turbina grande até para poder suprir essa necessidade. Sistema de bomba elétrica, bomba d'água elétrica, essa daqui também tem parte de sistema de bombeamento elétrico. E mais diversos componentes, tá, que faz parte do caminhão em seguida. E também temos a parte do cabeçote. É o quê? Esse daqui é o cabeçote do motor. São 4 válvulas por cilindro, 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape. E elas são determinantes ali na hora de você admitir e expedir o ar comprimido até admite ar e manda para o escapamento. Esses orifícios aqui são onde vão as 6 unidades jetores. Então aquilo que nós falamos anteriormente sobre a unidade, ela vai aplicada aqui dentro, nesse caso, são 6, tá? São 6 unidades. Existe aqui regulagens das válvulas na hora de montar o próprio balancinho do motor aqui em cima. Então aqui vai vir o comando de válvulas e eles vão determinar o diagrama de válvula, que vai ser a abertura e fechamento das mesmas. Então aqui eu estou com o ar de admissão entrando aqui, ar de admissão, entra nas válvulas de admissão e sai nas válvulas de escape. E otimizada pelos injetores. E também temos aqui o pistão. Então, aqui eu estou com o pistão. Esse aqui que vai trabalhar dentro daquela camisa ali que nós demonstramos. Então ele vai ficar em fluxo de subida e descida, trabalhando dessa forma, subindo e descendo, mantendo-se reto, conforme o moente lá, que a gente chama de virabrequim, vai mandar para cima e para baixo. E aqui a câmara de combustão. O que que essa câmara aqui... Tem que ter a câmera. Cada veículo tem uma câmera otimizada pela engenharia. Por quê?
eu tenho que saber o cálculo exato e como que vai pulverizar dentro da câmara. Se eu tiver um cálculo errado de otimização de combustível, o motor pode ficar menos eficiente ou com consumo maior, ou até mesmo vir a dar problema, porque o que eu falei na hora do teste da unidade? Que tinha uma pré-injeção. Se essa pré-injeção ser injetada com o pistão muito para baixo, ele pode pegar o furo do bico e mandar na camisa. Se isso acontecer de pulverizar na camisa, não na câmera, ele vai tirar aquele filme de óleo, porque o que não funde o motor? Ele não entra em atrito totalmente os anéis na camisa, porque se isso acontecesse, ia fundir. Ele não entra. Mecanicamente falando, sempre tem um filme de óleo. Sempre vai ter um filme de óleo entre os anéis e a camisa. Esse filme de óleo vai ser determinante para que não aconteça o atrito entre os mesmos componentes. Para que isso não aconteça, não pode de forma nenhuma a injeção que vai ter que ser feita aqui dentro da câmara, ela ser feita fora, pegando no lateral da camisa. Se isso aí acontecer, vai vir a dar problema. Vai tirar esse filme de óleo e o motor vai acabar fundindo, né, criando atrito entre os componentes. Então, aqui está a biela, o pino da biela, a biela, o pino, tá, entre o pistão e a biela. Esse pistão aqui já é um pistão de aço, né, que a gente chama, que existe pistão com a liga de alumínio. E aqui está a bronzina de biela, né, a capa da biela. Então isso daqui também tem, a hora que você vai fazer a montagem, o torque necessário. Alguns dos torques são em ângulo, outros os torques são colocando uma força em quilo com o torquímetro. É instalado tudo com o torquímetro. Tanto a capa de biela como também o cabeçote, são todos torqueados, sequência de aperto correta na hora da montagem e com a medida correta de aperto. E, depois de tudo, a regulagem das mesmas. Então, você veja, estamos com 6 cilindros desmontados, esperando para poder fazer a análise, substituição dos componentes, para poder fazer a montagem novamente. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês nessa parte mecânica é que tudo aqui é medida e tudo foi pensado pela engenharia. A engenharia é responsável totalmente de tudo que foi determinante no motor ao longo de muito tempo, de muitas décadas de evolução dos motores a diesel. Hoje eu estou falando aqui no motor que ele tem pode-se dizer, ele é grande, mas é compacto perante a potência que ele determina num caminhão. Hoje pode-se dizer que um caminhão desse carrega-se aí 40, 50, 80, 90, 100 toneladas. De acordo com a litragem, com a demanda do cliente, é feita a evolução dos motores. Então eu chego num Volvo desse aqui a 750 HP. E tem caminhões aí com 770 até, no máximo hoje. Na linha ainda de 6 cilindros ou na linha em matéria de V, um V8, né, que são 8 cilindros. É o que mais tem rodando hoje no Brasil. Então, atendendo a linha pesada de cargas, é um dos melhores motores hoje de utilização para carga pesada, é o motor Volvo e Scania, aí tem Mercedes e tem outras marcas. Mas especialmente esse da linha Volvo é muito utilizado em usinas de cana-de-açúcar, para o pessoal que quer desenvolver trabalhos aí em estrada de chão, em regime muito severo de cargas, é um motor muito bom. Só, esse daqui é o motor Caterpillar, ele está aplicado em pá carregadeira 938H, 924H, e tem outras aplicações, que o motor C6 ele pode ser também numa escavadora, no 320, no 320D, no 320D2, e ele também trabalha com o sistema como rei. Como eu tinha explicado anteriormente, ele tem sensor, tá? O sensor de pressão do reio, ele tem o tubo, né, o tubo do reio, ele tem os encanamentos e tem os injetores todos dentro, que são injeção direta de combustível. Então eu tenho ele com o chicote, que é o chicote dos sensores e atuadores. Então está tudo interligado aqui no motor. E eu consigo funcionar ele, porque tem um chicote ligado em bateria, então eu consigo funcionar ele aqui no chão mesmo, né? Funcionar, eu consigo acelerar, eu consigo dar os comandos e também consigo entrar
com equipamento de diagnóstico e também fazer a parte de falha, verificação, atuamento, até mesmo a parte de programação do módulo. Eu consigo fazer aqui. Então aqui eu vou fazer um breve funcionamento do motor e vocês vão verificar na hora que eu acelerar como é que vai ser a parte de rotação, como que ele vai aumentar o giro aqui, vocês vão conseguir notar isso daí. Então aqui eu vou dar a partida direto no motor partida, na máquina é claro que é na chave. Como nós estamos aqui em bancada, eu vou dar a partida direto e fazer ele acelerar. Então para isso, eu tenho que deixar a chave aqui ó, ligada, ligo a chave e dou partida. A própria turbina, né, ligando, olha o quanto que a turbina demora agora que ela parou, após o encerramento do veículo. Isso aqui é muito importante para que ela não fique trabalhando sem lubrificação. Então não pode deixar acelerado um veículo e já afogar na alta rotação, justamente que a turbina ainda fica trabalhando sem lubrificação. Então aqui, pessoal, um pouco do motor, é um pouco do motor C6 aqui que eu quero apresentar para vocês, que é um motor muito utilizado hoje na linha Caterpillar. Motor C6, motor C7.1, são muito parecidos. E o funcionamento dele é básico, como se fosse qualquer outro no sistema a diesel, né? Obedecendo os 4 tempos, obedecendo o sincronismo, obedecendo as pressões de combustível. Então tudo isso está envolvido aqui. O módulo leu a pressão, o módulo transferiu isso, verificou a pressão quando eu dei partida, verificou se está tendo rotação, verificou qual que é o cilindro que está em combustão através do sensor de fase e veio a dar o funcionamento perfeito, como vimos aqui. Olá pessoal, eu sou o Wesley aqui da MDI. Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês um pouquinho do Farmer, de um veículo, do R440, caminhão esse que vocês viram no vídeo, a unidade dele. Então eu vou estar abordando aqui como que funciona na prática, como que é correlacionada a injeção com o módulo dele, tá? E consequentemente com a injeção. Então, todo esse sistema estando interligado, nós vamos agora aqui ver, através de um programa chamado WinLogs, um programa de engenharia criado pela EVC, como que funciona um pouco mais a fundo, dentro do módulo. Então, vou mostrar aqui para vocês, dentro do microcontrolador, dentro do Farmer, onde ele só aceita, como vocês podem ver aqui, números binários. A linguagem com que um processador entende é 1 e 0. E assim nós podemos ver dentro do arquivo, né, em si. Então tem várias linhas de código, tem um endereço e cada código desse é responsável por alguma funcionalidade dentro do veículo. Assim nós podemos ver em formato de texto, também em formato 2D. Então aqui é o código vendo em uma visão 2D e também 3D, certo? Então aqui nós vamos trabalhar dentro ali das conformidades do que o módulo normalmente faz no veículo, que é o início da injeção, limitadores de fumaça, limitadores de torque, pressão de turbo, solicitação de combustível, solicitação de torque, alguns mapeamentos dentro desse arquivo, indicando as funcionalidades mais importantes dentro dele. Então, por um exemplo, aqui nós temos algumas pastas e dentro das pastas alguns mapas, cada um deles com uma funcionalidade específica. Então nós podemos ver que aqui o início da injeção é um parâmetro fundamental para a injeção poder saber em que momento que ela vai começar a injetar combustível dentro da câmara. Então aqui nós temos uma tabela aqui, no caso, que ela funciona da seguinte maneira, ela cruza informações. Então aqui nós temos miligrama por hub, que é a injeção, no caso a quantidade injetada. Então desde 0, que é um valor nulo, até 320, que é um valor que ela pode ou não atingir, e de acordo com o RPM também. Então, cruzando essas duas informações, nós chegamos aqui a essa tabela principal. Essa tabela aqui, como nós podemos ver nas propriedades, ela é uma tabela que rege quantos graus
de acordo com o ponto morto superior, ele vai começar a injetar o combustível. Então aqui, por um exemplo, em 1.800 RPMs e 200 mg por hub, nós temos um ângulo de injeção de 16,5 graus e assim sucessivamente. Então tem vários mapas aqui referentes ao início da injeção, cada um deles de acordo com uma condição do veículo. Alguns deles podem ser usados em condições de subida, alguns em condições de aquecimento e aí por diante, em baixa carga, em alta carga e, consequentemente, também alinhando com outros mapas, né? É um conjunto, então cada um deles se correlaciona com os outros. Aqui em limitadores de fumaça, por um exemplo, é outro caso. Ele vai pegar a pressão do reio, vai pegar questão de RPM e vai limitar a quantidade máxima de injeção, que no caso aqui nas propriedades nós podemos ver que é miligrama por hub também. Então ele cruza essas informações e dá um limite máximo de injeção que pode ser colocada para dentro do cilindro para evitar uma possível fumaça, um fumaceamento. Limite de torque também é algo extremamente importante. Então aqui ele também vai fazer essa limitação de torque para o veículo em miligrama por hub para poder conter essa capacidade máxima do veículo, para não ter uma sobrecarga do motor e ele ter uma combustão eficiente. Então aqui, de acordo com o RPM, ele costuma variar ali a limitação de combustível. Percebam que de 900 a cerca de 1.250 RPMs é o pico máximo de combustível a ser liberado, que consequentemente também é ali no painel a região verde, que normalmente os caminhões ficam de eficiência máxima. Então antes disso é capado combustível e depois também, principalmente depois por questões de quebra. O motor diesel normalmente não é feito para girar muito, então consequentemente aqui dentro do arquivo é feita essa construção para limitação do combustível, como nós podemos ver aqui também nessa figura geométrica, que é a figura em 2D que nós estávamos ali, antes em formato em tabela, agora em 2D. Então ele pega, aos poucos vai subindo essa limitação da injeção, chegando no pico máximo e depois descendo aos poucos, para obrigar o motorista a voltar, colocar mais uma marcha no caso, e voltar para uma região de RPM onde normalmente o caminhão roda, que é de 900 a 1.300, 1.400, né? Além disso, nós também temos mais coisas, mais correlações, limitações de pressão de turbo, limitações aqui de combustível solicitado e também de torque. Então, tudo isso é um conjunto. Aqui, por um exemplo, é o mapa de combustível. O mapa anterior limitava, então, essa quantidade aqui de combustível. Nós podemos ver que em determinados RPM, que nem, por exemplo, aqui, em 1.100 RPMs, em 100% de pedal, a solicitação é de 305 mg por hub de combustível. Mas justamente o limitador de torque, que é o limitador de combustível, ele vem em 1.100 RPMs aqui e barra esse combustível que iria vir de 300 e poucos miligramas por hub, reduzindo então essa quantidade máxima para proteção do próprio sistema. Assim também temos solicitações de torque, que é aqui, ó, é a questão do pedal, certo? Uma porcentagem do pedal e de acordo com o RPM também, o RPM é sempre muito importante, nós vamos ter solicitações de torque dentro da ECU. E é claro que tudo isso nós podemos ver como demonstrado no começo em formato de texto, são 1 e 0. Então qualquer mudança que nós fizermos aqui, se eu aumentar esse valor de solicitação de torque, nós veremos mudar esses fatores de 1 e 0, dando uma nova interpretação para a ECU e, consequentemente, ao veículo. Pessoal, meu nome é Márcio, então, como eu falei anteriormente, eu agradeço muito pelo treinamento, pela oportunidade e falar um pouco da MDI. A MDI é uma empresa fundada aqui em Maringá, Paraná. Nós trabalhamos com um sistema de recuperação de bicos e injetores, a parte de remapeamento, tá? Reprogramação em si, que envolve muitos detalhes. Também fazemos a parte de treinamento. Então, quem tiver interesse de fazer um treinamento conosco, ministramos treinamento para o Brasil inteiro. Vamos deixar ali também nosso Insta, para quem quiser entre em contato conosco. E vocês podem também olhar
e verificar muito materiais ali e os tópicos dos treinamentos em vigência, porque temos treinamentos de Scania, Volvo, de aparelhos, de reparação e de tudo mais. Então, espero que tenham gostado desse vídeo aula e agradeço também à própria Uningá pela própria oportunidade.